Algumas temporadas atrás, eu acho que dá pra dizer que o futebol ele mudou e mudou muito, né, gente? E por que eu falo isso? Porque a gente sai de um cenário de 3 substituições e vai para um cenário de 5 substituições. Então, o que que isso eventualmente acaba gerando? Uma importância muito maior no banco de reservas. Os jogos já são muito intensos, então as substituições, em muitos momentos, naturalmente têm o viés físico, mas em muitos momentos também tem o viés técnico de você mudar a história de um jogo, de você mudar o caminho tático de uma partida. E aí você olha para a formação de elenco das equipes, né? Óbvio que tem clubes que têm elencos muito mais poderosos que o Atlético, mas esse vídeo é para tentar entender. Putz, o Atlético tá no 0-0 ali com o Santos. Jogo que todo mundo olha e todo mundo entende que é um jogo pro Atlético ganhar. O que que a gente pode tirar do banco de reservas? Quais são os segredos que o banco de reserva do Atlético acaba oferecendo pra gente? Então chega mais que eu vou trocar uma ideia com vocês pra gente falar um pouquinho sobre essa alternativa ou sobre essas alternativas que o elenco do Atlético oferece pro técnico da Helma. E quando a gente fala sobre substituição, obviamente a gente pensa muito mais na frente, né? Jogadores que podem entrar, mudar o ritmo do jogo, mas eu quero começar falando lá de trás. E eu quero começar falando sobre a zaga do Atlético, porque a gente falou mais cedo sobre a entrada do Luiz Gustavo, então a gente caminha para o esquema de 2 zagueiros, com quem sabe o Luiz Gustavo fazendo esse terceiro homem. E aí você fala de uma zaga reserva com Aguirre e Léo Pelé. Acho uma boa zaga reserva. Acho uma zaga reserva que se complementa. O Léo sendo o zagueiro de mais refino, mais qualidade na saída de bola, maior velocidade. O Aguirre sendo o cara mais capaz de defender a área, de ser um cara mais físico para os duelos com os centroavantes. Então acho que a zaga do Atlético titular é muito boa com Arthur e Teran. Léo e Aguirre acho que compõem bem esse papel. Ah, Thiago, se o Kaká chegar, a gente tem que entender se vai jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, mas eu acho que a zaga ela cumpre bem seu papel melhor do que a gente estava acompanhando nas últimas temporadas aí com o Atlético. Aí a gente vai para as laterais reservas. Na teoria, Léo Derek de um lado, Gilberto do outro. Gilberto ainda muito cru. Eu tenho dificuldade de falar se dá conta ou não dá conta de um campeonato brasileiro. Mas o Léo Derek a gente tá falando de um possível melhor lateral esquerdo reserva do futebol brasileiro. O processo de evolução do Léo Derek é absurdo e para mim não deveria nem ser reserva. Mas até pelo contexto da equipe, uma tentativa de formar uma equipe um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais técnica, o Léo Derek ele vai para esse banco de reservas. Mas velocidade, ataque ao espaço, capacidade de ter uma presença ofensiva muito forte, de criar muitas chances de gol. Acho que o Léo Derek ele é um cara que faz a lateral esquerda do Atlético talvez ser o setor que entre titular e reserva o torcedor ter menos preocupação. Esquivel no nível muito alto, Léo Derek no nível muito alto. Óbvio que a gente vai se basear na escalação que deve ser a escalação contra o Santos, e aí você deve ter Luiz Gustavo no time titular. E aí a gente pensa quem são os reservas desse camisa 5. E eu enxergo dois. O Filipinho, que aí seria para um contexto de desarme, e vamos ser sinceros, o Riquelme também. São dois jogadores muito mais do desarme do que da construção. Acho que o Riquelme tem talvez um pouco mais de refino técnico com essa qualidade de passe que o Luiz entrega. O Filipinho mais direto, mais da transição, mais do embate físico. Mas no final das contas eu acho que a gente tem um contexto ali que é Filipinho e Riquelme podendo substituir o Luiz Gustavo, trazendo essa proteção na entrada da área. E digo até o nome, tá? Não vem fazendo jogos ruins desde a metade da temporada passada e eu não sei se a gente deveria descartar, que é o Raul. O Raul, obviamente, não vai ter a posição no elenco do Atlético que a gente imaginava que ele teria, que seria esse cara mais, assim, dominante na posição, o líder da posição. Mas eu acho que faz jogos honestos, sóbrios, sabe? Não sei se a gente deveria abrir mão de um jogador que te entrega uma certa segurança. Ah, Thiago, mas se entrega certa segurança porque não vem jogando. Começando a jogar, vai começar a ser uma bagunça e a gente vai ver o bom e velho Raul. Aí tudo bem. Mas esse Raul dos últimos 6, 7 meses, eu acho que é um jogador que pode compor ele. Indo um pouquinho mais pra frente, você tem Portiges a pé. E aí você começa a ver que você tem algumas outras alternativas interessantes. Vou deixar o Alejandro Garcia de lado. Não acho que fez um campeonato paranaense pra gente cogitar o Alejandro Garcia. E acho que entra em evidência João Cruz e o Dudu.
boto como uma terceira opção o Lucas Maresi, já está treinando com o time principal. Acho que o Lucas Maresi é tudo que o Odair deseja. Um meio objetivo, direto, de transição, pega a bola, vai para cima, mira o gol, muito objetivo, dinâmico, sempre tocando na bola, vindo para um lado, vindo para o outro. Então, no final das contas, acho que o Lucas Varese também preenche muito esse papel de uma boa alternativa no meio campo, mas o João e o Dudu, existe uma expectativa enorme nessa dupla, né? Desde as categorias de base. O João, na minha visão, é um jogador que te entrega um jogo mais simples, mas um jogo mais eficiente. O João é o cara de chegar a bater, chegar a dar uma assistência. Nos últimos jogos do João disparou o número de participações em gol dele. Já tem uma Série A na bagagem, então digo que está até mais pronto do que o Dudu para ser essa alternativa do técnico da Helma. E você tem, obviamente, o Dudu ali como um cara que eu acho que o Odair enxerga o Dudu vindo mais de trás do que eu gostaria. Eu acho que o Dudu é um cara mais perto da área. Mas o Dudu é o cara mais da carregada de bola, né? O Dudu é o cara mais da condução. Acho que ele tem até algo parecido com o Maresi nesse sentido. Mas é um jogador que pega a bola, conduz e tenta soltar o passe na hora certa, sempre se movimentando, sempre dando um sentido ao meio-campo para não ser aquele meio-campo estático. Então acho que são duas boas alternativas ali pro setor. Mais à frente, aí a gente vai ver uma chuva de opções. Isaac, Bruninho, Chiquete, mas quem? Tem mais. Tem mais que eu tô esquecendo aqui. O Fernando vai sair agora. Querendo ou não, você tem o Renan Peixoto, você tem Leozinho. Então, assim, acho que falta bagagem. A saída do Luiz Fernando, acho que faz a gente perder uma bagagem relevante no ataque. Acho que a gente tem alternativas de um potencial absurdo. Acho que a gente tem alternativas que podem entrar e podem realmente ser reservas importantíssimas. Seja o Chiquete, seja o Isaac, seja o Bruninho. Mas no final das contas, eu acho que falta um jogador mais pronto para ser esse cara que sai do banco de reservas. E aí eu quero falar de um jogador, de alguns jogadores, né, nesse sistema ofensivo. E aí entra a questão, quem vai ser o 12º jogador? É porque o 12º jogador para mim é o Talismã. É um cara que entra, muda o ritmo do jogo, faz uma bagunça ali na defesa adversária, e aí eu acho que entram esses quatro potenciais, né? Apesar da temporada, do início de temporada do Leozinho ser muito decepcionante, acho que o Leozinho não pode sair dessa disputa como o cara do drible, o cara da associação, o cara da jogada individual. Acho que o Leozinho ele precisa ter um olhar mais coletivo para a partida, mas eu acho que ele não pode sair dessa disputa. O Isaac, cara do drible objetivo, pressiona bem, é um cara que tem uma facilidade muito boa de participar em gols, assim como o Bruninho e como o Chiquete. Vamos ver como volta de lesão, é um grande ponto de interrogação. Bruninho, a magia, né? A alegria, como eu falo pra vocês, um jogador que traz um aspecto muito importante pro time de ter uma dinâmica ofensiva, seja pelos lados, seja por dentro, muito interessante. Por dentro, uma capacidade de finalizar que faz inveja, por fora um drible, um contra um muito diferenciado, e o Chiquete mais como meio atacante, mais cerebral, buscando associação, buscando uma conexão, mas que no final das contas também acaba sendo muito importante para o Furacão. Então, o banco do Atlético, ele pode oferecer muito, mas é um banco muito jovem. Então, assim, se a gente falar em talento, em potencial, tem pelo menos 5, 6 jogadores ali de um talento absurdo. Eu só quero entender quem vai dar conta dos jogos mais desafiadores da temporada, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.